Fala, rapaziada, estamos aqui com Conexão Cast Esportiva para falar de futebol, principalmente, é claro, do futebol do Rio, mas nós também vamos abranger outros estilos de futebol, ou seja, nós vamos para a Champions League, nós vamos falar de Libertadores, nós vamos falar todo o futebol que há no mundo. Estamos aqui com o nosso amigo Nin, nosso amigo Luciano e, claro, aqui com o Jonas Fará. E também vamos abranger um tema que nessa semana foi um tema muito polêmico, que é a camisa vermelha da nossa seleção, né? E eu queria, claro, pedir primeiro a liberação aqui do Jonas, né? Que é o comandante aqui desse quarteto, para a gente começar com esse tema, que foi um tema muito polêmico no cotidiano lá do bairro, no cotidiano da onde eu estava. O tema principal era a camisa vermelha da seleção. E eu já vou começar dando o meu pitaco aqui para não ter interferência de ninguém. Para ninguém falar, falou porque fulano falou. Eu gostei da camisa assim no sentido, a cor da camisa. Achei a camisa muito bonita. Eu só acho que a camisa vermelha não tem nada a ver com a seleção brasileira. Principalmente se nós formos tirar a camisa azul, que foi a camisa do primeiro Mundial. E outra coisa também que eu, pesquisando essa semana e vendo, eu escutei um comentarista falando, e eu não sabia, que a camisa azul da Copa de 58, porque foi contra a Suécia tinha amarela, aí colocaram uma camisa azul, arrumaram uma camisa azul, porque o Brasil não tinha, e aquela camisa azul remetia ao manto da Nossa Senhora da Aparecida, que naquela época, principalmente, final da década de 50, o Brasil era um país praticamente todo católico, ou seja, além de trazer um título de grande importância para o Brasil, mexeu muito com a fé de muitas pessoas. Ou seja, a camisa azul, ela não representa só o primeiro título do Brasil. Ela representa a fé de uma grande parte da população brasileira. Ou seja, uma camisa icônica, uma camisa muito importante. E eu, que sempre fui muito fã da camisa azul, sempre achei muito mais bonita do que a camisa amarela, por exemplo. Claro que o Brasil é conhecido pela amarelinha, mas por beleza, sempre gostei mais da camisa azul. Não queria de maneira nenhuma ver ela sendo trocada pela camisa vermelha, apesar de ter achado a camisa muito bonita. Acho que se fosse, vamos fazer um terceiro uniforme, vamos bater uns amistosos com ela, ler umas apresentação, quando os jogadores forem dar uma entrevista, alguma coisa desse tipo, colocassem a camisa vermelha, eu acharia até justo. Até porque eu acho que não tem necessidade de ter dois uniformes apenas. A gente podia ter outros. Mas a troca da camisa azul eu não concordo plenamente, não concordo de maneira nenhuma. Eu acho, além de ser mais bonita, é uma camisa icônica, uma camisa que traz uma importância muito grande na marca da seleção brasileira. Porque o primeiro título foi o título que colocou a seleção brasileira no patamar das grandes do mundo, né? O que você acha aí, Jonas? Rapaz, já começamos com uma polêmica aí, né, no meio da gravação, e a gente nem esperava essa, mas, primeiramente, querendo agradecer a todos aí pela colaboração, muita gente curtindo, comentando lá nos stories, lá na nossa página no Instagram, no nosso canal no YouTube. Estamos recebendo aí 2 convidados aí, nossos amigos aí, um vascaíno, o outro flamenguista, né. Eu vou deixar essa pergunta que você fez aí para um dos nossos convidados, né, o Luciano vai responder essa pergunta aí, cara. O que você acha da camisa nova aí, essa suposição aí que estão elaborando? Então, para mim ali foi, que eu já tinha até comentado com algumas pessoas já, foi pura estratégia de marketing. Eu acho que aquilo ali é mais assim, devido até à polarização que a gente tem no país hoje, a colocação da camisa amarela por uma parte ideológica do país em relação a essa camisa de candidato X ou de corrente X, ou direita, esquerda, etc. Então eu acho até que foi uma estratégia de marketing, eu enxerguei até como uma estratégia de marketing bem elaborada, eu sabia que ia dar muita polêmica, mas eu acho que se a camisa realmente fosse para frente, ela venderia para uma boa parte da população por causa dessa questão de polarização. Mas eu concordo muito em relação à tradição brasileira.
de se retirar uma camisa que é histórica, um símbolo histórico de conquistas, de grandes jogadores, de ícones que a gente teve aqui no nosso futebol brasileiro. Você simplesmente retirar a camisa azul e substituir por uma vermelha, eu acho que seria complicado. É como se tivesse, por exemplo, falando do meu time aqui, você tira o Vasco a Cruz de Malta e bota o Vasco todo de azul. Então, assim, não tem nada a ver, não faz sentido. Então, eu acho que foi, em relação a isso, foi equivocado. Mas em relação a marketing, eu acho que a estratégia deles ali de alcançar ali já tinha um tiro certo ali. Porque a camisa, e isso eu conversei hoje com um amigo, cara, falando isso aí, que infelizmente, pós-pandemia, eu falei que isso me entristece até um pouco, porque isso entrou também no futebol. Uma camisa remetendo a uma parte da nação. E a camisa amarela da seleção brasileira, ela nunca foi da direita, ela nunca foi da esquerda, ela nunca foi de centro, ela é dos brasileiros. Eu que assim, não sou muito ligado à política, por exemplo, então em nenhum momento isso me afetou. Pelo contrário, usaria a vermelha com tranquilidade, como uso a amarela. Nessa semana, inclusive, dei até amarela pro meu sobrinho, porque a gente vai chegando na idade, a barriguinha vai aparecendo. Aí tava marcando, falei, não, você que é retinho, você leva. Aí ele levou a amarela. Mas toda a Copa do Mundo, é mais do que normal eu comprar uma camisa, sendo amarela ou sendo azul. E compraria a vermelha com tranquilidade. Não sendo de esquerda e não sendo de direita, eu compraria e usaria. O lance político no Brasil, vocês me desculpem até a palavra, ele chegou a esbarrar no termo da imbecilidade. O brasileiro, ele consegue detestar um amigo por causa de um partido político. E isso tem entrado no futebol, que é a nossa paixão. A gente que está aqui, todos nós que estamos aqui, nós amamos futebol. É vascaíno, você vê vascaíno. Olha o tempo que o Vasco está numa condição ruim, você está lá. E eu já tive esse momento com o Flamengo. Eu lembro antes do Flamengo se reestruturar, que a gente disputava o Campeonato Brasileiro pensando em não cair. Mas estava lá fiel, torcendo, vibrando. Eu lembro num 6-2 em cima do Cruzeiro, no Raulinho de Oliveira, que nós voltamos comemorando. Por quê? Porque nós não caímos. O Felipe tirou a camisa, jogou fora. Ele salvou o Flamengo. Fazendo festa. Você vê, por quê? Porque o nosso momento ali era o momento de não cair. Essa era a nossa briga naquele momento. Aí depois de toda a reestruturação do Flamengo, hoje nós vivemos outro momento. Mas nós que somos torcedores e amamos, e eu que sou particularmente, sempre gostei muito da seleção, Copa do Mundo, eu vejo o jogo, passar lá Guiana e Suriname eu tô vendo, se for Copa do Mundo. É só realmente se não tiver condições de ver. Eu que costumo acompanhar praticamente todos os jogos, ou quase todos, que tem jogos que são simultâneos, né? Jogos que são simultâneos, não dá pra gente ver os dois. Eu costumo ver tudo, eu sempre lembro do Brasil com a amarela. Então, a azul, que seria o uniforme reserva, que é o uniforme icônico do primeiro título, pelo contrário, tem que ser preservado sempre para mim. Independente de cor, de partido político, de qualquer coisa, que eu acho que isso nem deveria ter no futebol. Pelo contrário, o futebol é uma paixão que eu acho que tinha que ser intocável. Porque movimenta não só financeiro, movimenta mesmo o sentimento, né? A gente vive a paixão futebol, de todo mundo, né? Claro, tá louco. Mas vou ser sincero pra você, Você vestiria? Essa camisa vermelha aí não cai legal na seleção brasileira, não. Também acho que nem combina, né, cara? Não combina, não tem nada a ver. Essa aí foi uma jogada de marketing deles furada. Então você não compraria. Você compraria, Lúcia? Não, ainda mais é vermelho, ainda tem uns detalhes pretos ainda, vai parecer que é a camisa do Flamengo. Não, mas independente de Flamengo, cara. Independente de Flamengo. Eu acho que o único que achou bonita a camisa que Por que será, né? Gostei muito da camisa, achei a camisa eu muito não achei bonita. legal não, que não... Eu só achei que não tem nada a ver com a seleção. Saiu totalmente da... E sobre uma questão também que foi perguntada no Stories, perguntar para você, acerca do lado político, igual o nosso amigo aqui acabou de falar, que hoje a nossa camisa, a própria amarela, ela tem um pouco de meio que proibição hoje. A pessoa veste ela e a pessoa acha que está escolhendo um lado, direito, né? Porque ficou muito conhecido essa fama dessa camisa amarela. O que você acha sobre isso? A pessoa que usa a camisa amarela, você acha o que está acontecendo para tirar essa fama que colocaram do lado político? Eu vou ser sincero. Isso aconteceu que agora com essa eleição que teve, eu acho que por causa da presidência que teve do Jair Bolsonaro, né? E eu acho que as pessoas têm que saber
como que eu posso falar? A pessoa tem que saber diferenciar, entendeu? Separar uma coisa da Separar outra, uma né? coisa da outra, porque seleção brasileira é uma coisa, política é outra. Porque hoje você veste essa camisa, as pessoas não te enxergam como um brasileiro. Não, sim. Te enxergam como um cara da direita, uma pessoa que defende. Se encher, assim, às vezes não vai ter um jogo da seleção brasileira, mas se todo mundo começar a colocar a camisa da seleção, a turma, às vezes vai ter um jogo da seleção brasileira, mas a pessoa vai falar assim, jogo da seleção, para as pessoas que não entendem, que não vê futebol, aí ele fala assim, pô, será que vai ter alguma coisa de Jair Bolsonaro? Isso. Né? E ainda tem a questão também dessa camisa, poderia causar mais divisão ainda, Poderia. porque o que une a grande maioria da população brasileira numa Copa do Mundo, tá lá todo mundo junto. É o vascaíno, o tricolor, o flamenguista, o botafoguense, o corintiano, tá todo mundo se abraçando, comemorando o gol do Brasil. Aí você coloca uma camisa vermelha, aí começa a ter debate político com a camisa amarela. Em vez de você unir as pessoas que o futebol fazia né, em relação à Copa do Mundo, você vai causar mais divisão ainda. A gente que é o que já está acontecendo, né? O Brasil, hoje em dia, ele é um país separado, de uns que adotaram um lado e outros que adotaram o outro lado. Eu não gosto nem de citar o nome desse caboclo, porque política, para mim, junta tudo, não dá um. Para mim, na verdade, não tem um bom, certo? Porque eu vi o Brasil e eu vivi ouvindo meu pai falando que estava ruim. Sempre teve ruim. Eu nunca ouvi alguém falando, não, agora tá bom. Se sempre teve ruim, então todos são ruins. E a gente fica brigando, pelo contrário. Eu já nunca gostei da rivalidade de torcida organizada de, por exemplo, Vasco e Flamengo, que é uma rivalidade mais acirrada aqui no Rio de Janeiro. Eu já nunca gostei de pensar assim, detestar uma pessoa porque ela é vascaína. Isso não entra na minha cabeça. Também. Imagina eu detestar um amigo só porque ele tem uma visão política diferente. Mas se a gente olhar esse lado do esquerda e direita, realmente a camisa vermelha ela pode fazer mais mal do que bem. Uhum. É isso aí. Né? Porque aí é o que você falou, na Copa do Mundo, que era para todo mundo estar junto, vai estar ali um grupinho da Separado. esquerda e um grupinho da direita do outro lado. Aí realmente... Mas para você for olhar assim também, não tem vermelho em nada na seleção brasileira. Assim, para eles chegarem e querer colocar um vermelho... Entendeu? Vou colocar o terceiro uniforme branco, um preto. Legal. Mas, pô, vermelho pegaram bem pesado. E falando sobre a seleção brasileira, perguntar para você, Luciano, qual que é o problema da nossa seleção hoje, né? Tem muitos jogadores que desenvolvem muito bem um papel no time dele, como o Vinícius Júnior no Real Madrid, o Rodrigo também. Chega na seleção brasileira, o jogador não consegue jogar. A nossa seleção sofre, o torcedor sofre. O que você acha que acontece para a nossa seleção estar nessa situação? Eu acho que é uma coisa que já vem criada há algum tempo, já que é a falta de identidade da nossa seleção e conexão com o povo. Hoje em dia, a população brasileira não tem mais prazer de assistir a seleção jogar. Muitas vezes passa até batido. Teve jogo do Brasil lá, cara, e eu nem sabia. Quanto Pior foi? que é verdade, né? Entendeu? Assim, perdeu aquela conexão, aquela identidade, aquele amor, aquela paixão. Até porque você pega o jogador, antigamente o jogador passava mais tempo aqui. O cara jogava muito tempo no Vasco, no Flamengo, no Corinthians. Hoje em dia o cara já vai muito cedo pra lá, então o cara não tem tanta conexão. O cara tem a vida dele toda fora da Europa. Ele vem aqui de vez em quando jogar pela seleção. Então o cara não tem aquela conexão mais com a população, igual tinha antigamente, que o cara ia pra Copa do Mundo e falava, eu tô representando a minha nação, meu povo, meu amigo que tá lá do lado da minha casa, etc e tal. Hoje não, é uma coisa mais fria, mais afastada, e aí você pega muito desorganização também, porque o nosso futebol ficou para trás em relação à organização. Demais, você vê hoje a eleição da CBF, do jeito que é feito, do jeito que a gente está vendo o futebol, os campeonatos são mal organizados, o calendário é ruim. Então, assim, falta desde o princípio da organização até o amor e a identidade com a nossa seleção. Infelizmente, isso tem aflorado e piorado cada dia mais. Porque é muita questão de interesses, né? Igual eu lembro na pandemia, que a gente conversando nos colégios, falava, era a hora do calendário, foi a melhor hora para o calendário se adequar, porque teve uma parada. Mas por que não vai se adequar? Até porque os estaduais, né? Aí tem todo o lance político do futebol. Eles não querem e não vão diminuir os estaduais, pelo contrário, o espaço do estadual tem que ter. E o Brasil, claro, pelas dimensões, mas é o único país no mundo que tem esses campeonatos, né, de e o que ajuda estaduais. Muito, né, irmão?
Os estaduais em outros países, exemplo, Estados Unidos, são estaduais de colegial, né, de faculdade, né, que tem os campeonatos estaduais de todos os esportes. No Brasil não, tem os campeonatos estadual profissional mesmo, e é o único. E para a CBF isso é muito importante, porque são as pessoas que elegem. E vai deixar de eleger, para deixar de eleger um Ronaldo, por exemplo, tem que ter um grupo fechado. Porque não tem lógica, Edinaldo e Ronaldo, você escolheu o Edinaldo, pelo amor de Deus. Né? Tem que gostar muito do futebol para fazer isso, né? Pelo amor de Deus, o cara não gosta nada do futebol para fazer uma escolha dessa. Por isso que o Ronaldo também desistiu, né? Porque ele viu que... O Flamengo fez uma proposta até bem interessante em relação ao Campeonato Carioca, que diminuiria para 10 datas. Assim, seriam 2 grupos de 6 de cada lado, e aí esses grupos se enfrentariam, depois a gente teria um jogo de oitava, aí o restante, acho que é um jogo de quarta, e quando for na semi, aí a semi já teria 2 jogos, ida e volta, e a final ida e volta, no caso, né? Então, assim, eu acho que seria legal essa proposta do Flamengo, porque enxugaria um pouquinho o campeonato, sem deixar os times do interior também. Porque a gente sabe que também tem muita gente que depende disso. Por exemplo, a gente tem o Volta Redonda aqui, tem um Resende que estava na Série A. Então, os caras dependem desse tipo de campeonato para continuar tendo vida. E você conseguiria também organizar mais o calendário. Mas a gente esbarra em questão política de tudo, né? Dentro da CBF e na Federação Carioca. Quanto mais data para eles é melhor. Né? Pois é. Aí fica um campeonato que você vai e não tem nem 1.000 pessoas no estádio. As pessoas não querem isso. Vai pagar R$100 para ver o time lá que é semi-amador lá jogar contra o teu time. Não vai. E a pior coisa, né, Nen, é acerca da premiação, né? O Carioca hoje, o ganhador não tem nenhum prêmio. Não tem prêmio. A vida dele não muda, ainda mais pros 4 grandes do Rio de Janeiro, né, Nen? E tipo assim, ali eu vejo assim que esse campeonato assim, carioca, estaduais assim, rapaz, eu até vejo mais, porque às vezes aquele jogador, cara, ele tá ali treinando, e doido pra chegar a se destacar, pra ter um contrato legal, entendeu? Às vezes ele tá ali, cara, recebendo 1.000 e pouco, 2.000, cara, ele vai, destaca ali num campeonato desse aí, vai pra um Flamengo, um Fluminense, um Vasco, um Botafogo. Ali muda a vida do cara todinho, cara, entendeu? Não só a vida dele, mas da família dele também. Aí a gente tem que voltar atrás, pô, o que esse cara tá passando, entendeu? A dificuldade que ele tá passando. A gente tem que pensar nisso tudo, por isso que se amanhã eles cogitassem estaduais, vai acabar. Isso eu vou ficar muito triste e vou ser sincero pra você. Minha paixão pelo futebol vai até acabar um pouco, porque, rapaz, eu vivi no meio do futebol, assim, graças a Deus, assim, eu não fui um profissional, mas na minha época, atrás, passei muita dificuldade, entendeu? Até pra gente fazer um teste em algum time, era muito difícil. Verdade. Muito difícil. Às vezes deixava em casa, muitas das vezes, poxa, igual eu fui pro Rio, fui para tentar fazer teste. Já era difícil você conseguir para fazer um teste. Às vezes minha mãe tava com os seus R$200, na época era dinheiro demais. O que minha mãe fazia? Me dava R$100. Vai lá, meu filho. E eu lá do Rio, pedindo, ela mandava para mim. A dificuldade tão grande. E eu tenho certeza, cara, que esses jogadores também tá passando às vezes passa a mesma dificuldade que eu passei também, entendeu? E não fui profissional, fiz uns testes, não consegui passar, mas eu vejo assim que é muito triste, muito essas pessoas que disputam estaduais e você vê que esses caras ganham lá em cima, os caras aqui embaixo, os caras pelejam muito, mano, pra tentar subir. Muito. E tem muito jogador de profissional mesmo, que tá em time grande, o camarada às vezes não joga nada. E tem um salário assim, né? E um cara daqui da região, tem um futebol aí... Empresário, né, cara? Excepcional. Saiu um agora do Volta Redonda, que eu tava vendo até o jogo. Ele tá, acho que no Náutico, jogando com a camisa 10 do Náutico. Acho que ele tá até emprestado pro Náutico. Joga muito. Aí eu falo pra você, vai ver um salário de um cara desse. Mas isso acontece até nas grandes ligas. Acontece. Porque igual, por exemplo, se pegar a Inglaterra, que tem mais divisões do que o Brasil, tem jogo de divisões lá que o cara é bombeiro. O cara é serralheiro, o cara é qualquer outra coisa. É verdade, cara. Por quê? Porque ele tem que suprir uma renda.
Porque ele joga num futebol semi-amador. É profissional, Entre aspas. entre aspas, né, cara? Não tem toda a estrutura. Mas isso aí, a CBF, que ganha milhões e milhões, teria como ajudar também. É que, infelizmente, nós vivemos num país que a prioridade é o meu, né? Não é o de todos. Então, Se o meu tá bom, fica mais difícil de ter essa colaboração, né? Um exemplo, eu converso muito sobre futebol na rua com os colegas, é isso aí. É como se você... Rapaz, o Ronaldo cogitar, eu quero ser diretor, eu quero ser presidente, qualquer coisa que seja da CBF. ganha. Eu acho que automaticamente todos que amam futebol tinham que abraçar, mas é o contrário no Brasil. Por quê? Porque já tem todo um jogo político. Porque aí já não é a política que a gente vota, né? É a política que a gente não tem nem como se intrometer mesmo. Que é até pior. Porque já está ali esquematizado, né? Tá todo o esquema ali. Eu vou falar pra você, eu acho difícil, assim, o Ronaldo chegar numa seleção daquela ali e não melhorar, meu irmão. O cara viveu a vida dele inteira no meio do futebol. O cara sabe dos trâmites tudinho do futebol. O cara, em colocar ele como um presidente da CBF, você pode ter certeza que vai deslanchar. E outra, voltando ao assunto do esquema, porque o DNA, a seleção brasileira não joga. Eu acho, o DNA da seleção brasileira acabou, mano. E o quê? Tem que colocar treinador com pensamento. E outra, colocar o treinador que ele vai mandar na seleção. Vai mandar no departamento tudo. Porque não adianta colocar um treinador lá e chegar um empresário virar e falar assim, ó, eu quero colocar 10 do meus jogadores isso aí aqui. Acontece muito. Meu irmão, não vai ter seleção brasileira. Não vai ter seleção brasileira. Tem que colocar o treinador lá, que o treinador... Eu escutei falar que Jorge Jesus ia vir pra... Mas ele virou e falou que queria fazer igual ele fez no Flamengo. Dar a chave aqui. É isso aí. Pegar a chave e falar assim, ó, esse aqui, não, o presidente ali vai, você tem que colocar, não. Eu que sou o treinador, eu que vou colocar o time em campo. Aí sim, vão ter uma seleção. Vou convocar quem eu quiser. É isso. E até uma boa pergunta, né? Você concorda com o Jesus? Na seleção? Rapaz, aí ele, é o que o Gin falou, é Gin, né? Nin. Vocês meio que esse Gin, rapaz. É o que o Nin falou, vai dar a chave pro homem. Porque se for para trazer ele, ou qualquer um outro, e quem convocar foi empresário, por exemplo, eu tenho que trazer fulano, vai ficar tudo a mesma coisa. Eu tive falando naquele podcast que estávamos nós quatro aqui, né? Tava a Sueli e o pastor, que o Brasil, ele tem tentado ser futebol europeu. Futebol brasileiro não é futebol europeu. Pelo contrário, o diferencial do futebol brasileiro sempre foi o drible, 1 contra 1. O ter a bola. Não, o Brasil está querendo jogar a linha, está querendo achar que o Brasil não é. Mas o cara joga lá, mas não adianta. Você vê que é uma seleção robotizada. O Rafinha fica só de um lado, naquele pedaço, ele não sai daquele pedaço dele. É verdade. O Vinícius Júnior é a mesma coisa. Você pode olhar que eles jogam numa face, botou o cara na direita, parece que ele anda 30 metros ali, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Rafinha e Vinícius Júnior. O Rafinha vai aqui, volta atrás do lateral, corta pro meio e bate. É só assim. Isso aí é o 9 também que a gente tem. Não tem, né? Na verdade. Eu tive até comentando. Essa falta. Que já chegou, voltou. O melhor centroavante do Brasil hoje voltou. Já sei, isso aí. Eu acho que ele mas agora é sério. Não, ele voltou. Tem alguma discordância? Não, mas eu acho que é preocupante, porque é para uma seleção que já teve como centroavante Ronaldo, eu falei isso. Adriano, Romário. Aí hoje você tem o Pedro. Eu falei isso. Eu fui até mais longe, eu comecei no Careca. Falei Careca, Romário, o Ronaldo, o próprio... Aí, falou besteira, só até toca aí. Ligaram pra ele da CBF. O próprio Fenômeno, que pra mim é o melhor centroavante de todos. Pra mim não tem centroavante melhor do que o Ronaldo Fenômeno. Aí você vê hoje o Pedro, realmente é muito abaixo desses caras. Mas é o melhor que nós temos hoje. Tecnicamente. É o melhor que nós temos hoje. Disparado. Aí você vai chamar que é o Alberto? Se o Germancano fosse brasileiro, né? Tá zoando. Não, mas não tem nem comparação com o Pedro, não. Aí, ó.
É porque Entendeu? Um que chega próximo ali, o Matheus Cunha ali, mas Eu acho que olha a lá gente ainda. não forma jogador hoje. Eu vou perguntar pra vocês aqui, ó. Lateral da seleção. Você fala pra mim unanimidade que vocês falam assim, Direito? eles têm que jogar, os dois. Não tem, cara. Não tem nenhum, não. Não tem. Os nossos laterais são fracos, cara. Apareceu Assim, até o Wesley agora do Flamengo, mas É, não os é caras aquele- convocaram. Aí tá novo, mas Já tá eu vou novo, falar é um pra perigo. você, pode... Botar o Vai Wesley dar trabalho titular aí. contra o Argentina lá na Argentina, cara. Ah, mas Não aí dá. ninguém Mas, o cara- jogou, mas né? ninguém Não jogou, dá. o moleque é Aí, novo. isso aí, Não Vascaíno. dá. Aí ninguém jogou. Aí o Rafinha, o Ninguém. Vinícius Júnior. Ué, Escondeu do jogo. eu não- O Rafinha do Eu Barcelona acho que não esse é Rafinha da é, seleção. Por isso que eu falo, Mas Mas pode é falar pra o- você? Esquema tático. Fica travado. Jogam travado. Esquema tático, Os mano. caras não se soltam. Pode olhar na seleção brasileira. Tem um empresário que eu me esqueci o nome dele. É 13 jogador do cara que tem que ir pra Não, seleção tudo na brasileira, seleção. mano. Deve ser o Isso não Beto Ruth existe. lá, que é o maior Eu que acho que tem. é isso aí mesmo. Uma pergunta boa Isso aqui, não ó, que eu existe. lembrei aqui agora que fizeram, né? Essa pergunta, quando eles eram rivais, fazia muito essa pergunta acerca da volância da seleção, que é André e João Gomes. Fizeram essa pergunta aqui. Quem que é melhor na sua opinião hoje? Nossa Deus. Hoje eles jogam no Wolverhampton, né? Pra mim é, João Gomes. estilo eu diferente. sabia. Gente, fala com o coração. Não, mano. não, Fala sem com o coração, coração. ele não tá no- André ou João Gomes? Não, ele não tá Você no que tá aí de Flamengo casa mais. vai votar. Vamos abrir uma enquete aí, André Mas ou João ele não Gomes? tá Quem mais. que tá jogando lá no Wolverhampton? Fala pra mim, quem que tá jogando? André. O André é titular do time dele. Absoluto. Então, é o André, ué. Eu já. Eu sou muito momento seleção. Não eu- adianta. Ah, esse cara, o Neymar, pra mim, indiscutivelmente o melhor jogador dessa geração. Não tem outro igual. Dá pra contar com o Neymar hoje? Não dá. Não dá. É o momento. A seleção tem que chamar quem tá jogando no momento. O cara tá voando, eu vou chamar o cara porque o cara tá lá na Europa. Mas o vou cara ser tá em sincero pra Inglaterra. você, ó. Vai estar dividido, A então, seleção- André e João Gomes? É. Não, eu Não, eu sou. acho que só tem, dividido. eu acho Eu que só sou tem vaga mais pra o um. É uma João Gomes. disputa boa. Aí, ó, você aí, ó, que Você... tá Aí, ó. na nossa transmissão aí. Escreve aí nos comentários, André ou João Gomes? Vai E um tipo- pro João Gomes, E tipo assim, André. André. Se o André é o titular lá, porque eu tô meio por fora Os desse dois, lance eu acho aí. que os dois é titular, né? Então, Os dois são. se É, o André for o titular, pra mim é o André, porque é o momento. Certo? Ah, os dois são titulares. Opa, aí já fica mais difícil, né? Até porque eu acho que são diferentes. Eu acho que o André é um jogador de melhor saída de bola. O João Gomes é um jogador ofensivo, mais, né? mais Chega caçador. mais rouba mais a bola, isso. é. Mas é uma disputa boa, os são dois é diferentes. craque. E voltando aí Inclusive, no dava Ney- pra jogar com os dois. No meu ponto de vista, dava pra jogar com os dois. voltando no Neymar aí, ó. A seleção, eu sim. Às vezes eu posso estar falando besteira também. Mas o Neymar ali dá outra cara pra seleção Mas o brasileira. Se problema- ele querer jogar. Não, a gente O quer, o problema é conseguir que ele chegar não lá. quer, cara. A gente conta com ele no jogo, mas não sabe se vai contar no outro. É, Mas o cara é monstro. Não, tá, é mano? monstro, é. Não, Não tem tem Não, jeito sem não. dúvida. Ele. Sem dúvida. Vou falar pra você, ele. 50% ele Não, ele é. desenrola, mano. inclusive o Brasil tinha que jogar em torno do Neymar, se ele conseguisse jogar, Se né? ele Na jogar, verdade. exatamente. É o que o Argentina fez com o Messi na última Copa, né? Os caras corriam pro Messi e fazer com o Neymar. Inclusive até o Romário falou isso. Tem que seguir nessa Tem que- linha aí, ué. fazer isso com É porque ele é o único Neymar. diferente, né, cara? É isso aí, você O falou Neymar é tudo. um pouco diferente. Tem que ter saúde, cara. A gente Entendeu? tem bons É. jogadores. Craque é o Neymar. Bons jogadores. Vinícius Júnior, bom jogador. Ah, jogou, teve um ano brilhante, teve aquele ano brilhante, mas é um bom jogador. Se trabalhar direitinho uma seleção com ele, com o Rafinha, né, igual como é que é o nome do outro lá? O Rodrigo, né? Rodrigo. São bons jogadores. Mas você precisa montar uma seleção que ajude eles a jogarem. E quando você tem o Neymar, que é o cara, o craque, a visão fica mais no Neymar. Você tira o peso de um Vinícius Júnior Isso aí, isso dele aí. jogar bola. E você vê a falta de planejamento, porque a seleção ela não tem um perfil. Ela sai do Tite, aí ela vai pro Fernando Diniz, aí ela sai do Fernando Diniz vai pro Vai pro Dorival. Dorival. São casos completamente diferentes. Por exemplo, o Fernando Diniz, se você não der tempo dele implementar o estilo de jogo dele, e que não teve, não tem a menor chance de dar certo. Prova de desorganização. Quer ver ó, agora pra você ver, ó. Eu vou falar agora do Flamengo, eu sei que vocês vão concordar. É um time que dá tiro no escuro. Não tem organização. Olha o tanto de treinador que passou depois de Jorge Jesus. O Tentativa. Flamengo tava esperando o português o resto da vida. É, né? não tem um padrão. O que a gente quer? A gente quer um treinador que faça isso. Certo? Não tem.
Vamos ver o que dá. Pô, Fernando Diniz ganhou com o Fluminense, pô, é ele. É ele mesmo. Pô, fulano ganhou com o Botafogo, é ele. É assim. Só porque ganhou. Tá na emoção, não tem uma organização. E a CBF não tem organização, não é de E hoje. do futebol brasileiro. Eu posso Sempre falar foi que desorganizado. E a CBF tá de olho grande no Flamengo, querendo levar o Felipe Luiz também. Eu Vai tinha que pra lá, levar, mano. pô. Tem que levar, cara. Tem que levar, cara. O Levar Flamengo ele? precisa Levar ver ele o algo quê? novo. Você tá maluco? Mas não precisa Os de flamenguistas acabavam horário de falar que você Felipe Luiz na seleção brasileira. Então, mas aí fica ruim pra vocês também. Vocês estão Falar na pra cruz você. da espada, porque se levar o Felipe Luiz, vem o Jorge Jesus, e aí? Não vem, não. Não, o Jorge Jesus tá vindo pro Flamengo desde 2020. Espera, Não saiu? não, deixa não, lá. Eu tenho um amigo que toda janela contrata O Jesus. Eu sou ele, É então. o mestre dos magos, né, Eu cara? O também cara vai sou assim. voltar. Aí, a gente falou muito sobre a seleção brasileira, né? Agora fazer uma pergunta aqui, né? Pra gente comentar também acerca do Vasco. Ai, meu Deus, lá A vem. gente não pode. Já falamos aproveitar o embalo do Fernando Diniz, né? Que tá sendo cogitado para ser o técnico do Vasco, Fernando Diniz. Luciano, você como torcedor, a gente vai dar a nossa opinião, mas nada melhor do que começar com você. opinião do torcedor, né? Homem que conhece. Conhece, tá, Conhece as sofre. deficiências do Vasco, né? Só fica. O que você acha? Fernando furada. Diniz muda o Vasco ou não? Assim, eu acho que piorar ele não consegue. Sinceramente, porque o Vasco hoje é um deserto de ideia, cara. O jogo do Vasco é o seguinte: pega a bola, toca no zagueiro, que toca no volante, joga no lateral, o lateral abre no ponta e tenta cruzar a bola por Verratti e se virar lá dentro da área. É isso o jogo do Vasco hoje. O Fernando Diniz é um cara de ideias. Só que ele precisa de tempo. E o futebol dele, assim, é mais ofensivo, é mais arriscado. Como tá a situação do Vasco? O Vasco defensivamente não tá muito bem. E principalmente, o time do Fernando Diniz é um time que marca alto e precisa de velocidade. Duas coisas que o Vasco não consegue fazer hoje. Porque o estilo de jogo do Vasco, os pontas do Vasco não são pontas rápidos, que os caras pegam a bola, saem rabiscando. Os pontos do Vasco é ponta construtor. Então os caras são mais lentos. E o meio de campo do Vasco também é mais lento. É mais técnico, mas é mais lento. Então, assim, para você implementar um estilo de jogo do Fernando Diniz, você tem que trocar peça. Aí como que vai ser o Vasco na janela? Vai dar as peças que o cara tá querendo? Vai contratar a ponta rápido? Vai falar, ó, Fernando, você vai fazer o seguinte, você vai indicar o jogador tal, qual que você quer, entende? Ou vai continuar do jeito que tá? E o Vasco contratou um rapaz lá, um angolano lá, por quase mais de 2,5 milhões de euros, que o cara não tem condição de jogar no Barra Mansa aqui, pô. E aí? Como é que vai ficar? A gente fala a questão de empresário. Então falta esse profissionalismo no futebol e perfil de técnico. Qual o perfil do elenco do Vasco para casar com o técnico? Eu acho que o estilo do Vasco hoje casa mais com um cara que é mais organizador e mais fechado. Um Tite da vida do que você colocar um Fernando Diniz. Eu acho muito arriscado. Nossa Deus, leva ele lá então. Não, é assim, o Flamengo Eu contratou... entendi pelo... Um cara mais conservador. Quando o Porque o Flamengo Vasco não pode contratou o jogar Tite, atacando. Não pode. o Flamengo contratou o Tite Reativo, achando que o no Tite caso. ia fazer o Flamengo jogar pra ganhar de 4, 5 todo jogo. E o Tite nunca foi isso, gente. É verdade. Ele O Tite faz o sempre gol e foi fecha a janela. 1x0, 2x0 e ali. Sempre foi assim. É. O Diniz no Fluminense, cara, fez a campanha excelente lá, né, na Libertadores, aquele ano lá foi impecável, né, como torcedor nunca vi aquilo na minha vida, né, Gritou pouco, né? gritei pouco, cara, nossa, dá até saudade. Mas depois o Diniz, ele é considerado, Ninho, também como um cara teimoso, né, é um Sim. cara que insiste muito naquilo que ele acredita. Aquele toque de bola dele que é muito arriscado. Hoje você vê os outros técnicos aí, brasileiros também, que comentam sobre o Diniz e fala, pô, eu acho o jeito que ele joga muito arriscado. Eu não jogaria no meu time assim. Zagueiro os goleiros saindo com o pé, o Diniz, ele acredita. E se mesmo dando errado, ele continua naquilo. Você acha que esse é o principal problema do Diniz hoje? A Então, teimosia? A teimosia, mas eu acho que ele só não deu certo também no Cruzeiro, assim, porque é por causa desse estilo de jogo dele mesmo. Porque parece que ele também não tem outro estilo de jogo, só esse. É Entendeu? só esse. Ele implementou esse estilo e, tipo assim, foi contratando, aí foi lá e já errou na contratação. Foi lá e levou o Cássio. O Cássio nunca Foi bom. foi bom no É um pé. dos piores com o pé. né? Entendeu? Nunca foi bom. Fábio É a mesma no coisa. Fluminense. Fábio também com o pé. Então, mas ele passou muito aperto com o Passou. Fábio. Então, aí ele vai e chega e fala a mesma coisa de chegar e falar assim: eu vou trazer o Hugo Souza pra jogar no Cruzeiro. Com esse estilo de jogo também não ia dar certo, porque o Hugo Souza também é horrível com o pé também. E Agora aí, você, flamenguista, hoje, Diniz hoje, com o atual time do Flamengo, você acha que daria certo? joga. Joga, né?
técnica, né, que o time do Flamengo O Flamengo joga. acho que ficaria bonito o futebol. Você vê que Perfil do elenco, né? Perfil do elenco. Eu tenho um amigo tricolor, o Ola, um abração até pro Ola aí, na hora que ele vê, ele fala que rapaz, nós demos foi sorte que o Diniz não foi pra lá. Porque se deu certo com aquele time do Fluminense, imagina que esse time do Flamengo, rapaz. Sabia que E é uma verdade, porque aquele time do Fluminense campeão era um time muito bom. Era um time bom. Mas não tinha jogadores do mesmo nível do time do Flamengo. O time do Flamengo, assim, se você analisar a técnica, o time do Flamengo hoje tem o melhor elenco do o Fluminense é aquele negócio, né? experiente. Saiu um jogador, meu irmão, acabava. Exemplo, o Nino, que era o zagueiro hoje, já tá fora aí. Ele tinha um time titular, no caso, né? Aí o Nino saía, quem que substituía? Então, mas não tem. O estilo de jogo dele o passe. O passe dele era bom, saída de jogo. O André também entendeu? ali. O André também, saída de bola dele era boa. Entendeu? Aí depois foi puxar o Júnior Santos, né? Aquele Santos. Thiago Santos. Cara, é horrível, entendeu? Você viu a saída de bola dele? Aí ele ficava jogando com o Felipe Melo ali. Felipe Melo, a saída dele é boa. Entendeu? Mas aí ali caiu muito, entendeu? O estilo acabou. Melhor passe de 30 metros, como ele mesmo disse. Fazer outra pergunta polêmica aqui. O futebol tem muitas perguntas para fazer, né? É um caso muito passado já, mas uma opinião bem curta de vocês. Como estamos falando do Fluminense também, pegamos esse assunto. Marcelo, a atitude do Marcelo, vou voltar lá atrás. A atitude do Marcelo de sair do Fluminense, de abandonar lá, aquele problema que teve com o Mano. Você, Luciano, dá a sua opinião sobre isso. Eu acho que o Marcelo, assim, ninguém discute ele tecnicamente, né? Mas o perfil do Marcelo de pessoa é bem questionável, né? Isso é que eu ia falar agora também. As pessoas, assim, a gente não convive, mas quem estava próximo dava alguns relatos ali que eram meio complicados, né? De que o Marcelo era uma pessoa difícil de lidar. Então isso também, o cara já passou não sei quantos anos na Europa, já ganhou isso tudo. Aí o cara fica meio com o pavio curto, né? Qualquer coisa o cara já quer chutar o balde, aí não dá certo. E ele é o brasileiro que tem mais título, né? O Marcelo é craque, cara. Não, mas o Daniel Alves. O Daniel Alves tem mais título que ele, né? Tem mais título. Marcelo, tecnicamente... Pra mim, esses títulos aí não adianta em nada. O cara não respeitar o treinador, pra mim, por mais que assim, eu entendo... Por certo, eu fui titular do Real Madrid durante não sei quantos anos. Vou ficar no banco pro Diogo Barbosa? É difícil. Então, e ele, o cara foi botar... O cara vai pegar o Marcelo, cara, porque eu acho que também a gente tem que olhar esse lado também. É errado o que ele fez, é errado. Certo? Aí você vai pegar o Marcelo aos 40 e tal do segundo nos tempo acréscimos, se for botar. Eu acho que foi... Mas eu acho que tem... O Mano também já é um cara que tem problema com o jogador pra caramba. Tanto que ele saiu do Fluminense brigado com o jogador aí. Então, Pior assim, junta dois caras que são um perfil, assim, mais agressivo, assim... não justifica, um erro não justifica o outro, mas eu entendo a atitude do Marcelo, eu entendo. Mas cadê... poxa, ali que você vê que o jogador ali é um jogador fera mesmo, é nessa parte, cara. Colocou... Eu cansei de entrar 3 minutos, 4 minutos. Mas você tem que entrar, mano. Aquele negócio, né? Diogo Barbosa, titular. Vou jogar no lugar de quem? Pô, tá de sacanagem. Mas tem que respeitar, mano. O Marcelo, assim, o perfil dele, os relatos não em relação só até humano, mas assim, pessoas, por exemplo, alguém ia tirar foto com ele tinha uma atitude meio ruim. Do ombro, né? Que o cara botou. Mas se colocar na... Então, isso aí a gente vê de pessoas que, às vezes, que não fizeram nada. E é assim. Uhum. É que temperamento, o jeito da pessoa, que ela foi criada ali, o jeito que ela foi moldada no decorrer, né, da vida, isso aí é difícil da gente até ficar falando, porque a gente não conhece a fundo a pessoa. Mas você vê jogador igual o Kaká, igual o próprio Felipe Luiz, que é treinador do Flamengo, é minoria. Uhum. É minoria. A maioria não quer ficar sendo abraçado mesmo. É difícil de falar, ainda mais depois de uma derrota, no momento que você está passando um momento ruim. Mas ficou feia a foto, ficou. Mas ficou tipo assim... O cara jogando bola, a gente não sabe o entorno da vida do cara, o que tá passando. Então, mas do jeito que ficou aquela situação ali, aí o nego falou assim, poxa, um foi pro lado pro lado dele, o outro foi pro lado do Mano, mas na hora que pegaram a realidade mesmo do nego... Mas eu sou tricolor e ia pro lado do Marcelo. Rapaz, eu que sou flamenguista, aquele jogo que o Fluminense meteu 4-1, que o Flamengo tava lutando pelo tempo. Que golaço, rapaz,
Aí com mano ou sem mano, rapaz, o Marcelo joga. Agora o Fluminense jogou com o mano fez o Fluminense não cair. Mas salvou um pouco. Não, Porque a temporada do estilo Fluminense foi dele é ridícula, esse. na verdade, ano mas passado. mas ele não cumpriu caiu, o objetivo ali depois, É. quando ele chegou. Agora o Matheus aqui, ó. Matheus, nosso amigo Matheus Vinícius tá mandando mensagem aqui pra mim, falando que eu não joguei em lugar nenhum. Se Aí. falar do Vasco. Vou mandar um recadinho pra você, tá, Matheus? Você deu sorte que eu esqueci a medalha, que eu fui campeão da Copa Servidor ano passado, tá? Meu time ganhou invicto. O meu amigo aqui joga muito mais do que eu. O Ninja é um cara já histórico. Mas eu ia ter alguma coisa pra apresentar também. Agora você não tá conseguindo jogar em lugar nenhum, que você tá com 120 quilos, cara. Ó, Eu já tô te dando um recado de uma vez, tá? Você perto de É o mim ali resenha? no campo, quer Ah, falar? Aí, Nins. Então tá, você já viu a atitude do nosso amigo aqui, né? Não tem chance Já pra tá você, respondido, cara. já tá respondido. Não tem caô. o panorama do futebol do Rio a gente tá passando aqui, pincelando, né? E tem o Botafogo também, né? Não tem nenhum torcedor do Botafogo. Foi difícil de achar, né? Foi difícil. Eu tenho um pra indicar. eu tenho um aí também. Tem um aí. O maluco, Mas a gente não tá? pode deixar de falar do Botafogo também, né? Nossa. Fez uma campanha extraordinária. Não, ano passado brilhante no Botafogo. 2 anos consecutivos, né? A diferença é que no ano retrasado ele não ganhou Não nada. ganhou, né? Mas E esse o ano. brasileiro tem esse defeito, entendeu? De não enaltecer se não for É isso campeão. aí, ó. E foi brilhante o Foi Botafogo brilhante, pô. no ano de 2023. Vai tá dando também. até dó do meu amigo, cara. Ele é doente. Até mandou um abraço pra ele, o Luciano, JL Modas. Rapaz. É doente? Ih, aquilo lá é doido. Doido pro Botafogo dele, tadinho. Mas esse ano tá ruim pra ele, Tá tá? ruim, a situação tá crítica, né? Um jogador do Botafogo que se destaque na opinião de vocês aí. Que você queria no Flamengo hoje, Ney. Flamengo Você hoje. também vai responder Eu essa aí. queria no Flamengo, Um jogador do Botafogo. eu queria o goleiro John pra ser reserva do Rossi. E você? Ah, eu queria o Savarino. Jovem. Reserva do Arrasca, uma boa. E aí, Luciano? Ah, eu você quero, qualquer eu quero um, um né? lote, eu não quero um só, não. Traz o time, né? Traz o time e joga lá, mano. Cara, aquele Igor Jesus eu gosto dele. Acho um bom centroavante. Ah, mas. Mas quando essa bola não chega... no não Flamengo foi um- lá, pode levar pra vocês. Pro Flamengo lá tá legal. Tá legal, É né? legal, reserva do Pedro é quem, cara? Não, ali a gente É, não ué. tem. Quem que é o reserva do Pedro? Do Pedro? Ó, você Então é do Você pode Juninho? escolher Você quer pra jogar colocar com o o Bruno Bruno Henrique. Não, Você o vai Bruno ver que Henrique vai- joga na ponta. Não, né? não. Ah. Não, mas ele atua no... O Juninho que tá entrando no lugar Na do época do Pedro. Jorge Não, Jesus quem tava no lugar jogava do Pedro era o o Gabigol Bruno e o Henrique. Bruno Henrique. Agora onde jogou o Juninho, né? É. Então o Juninho São também. várias opções, É, né? Ah, entendeu? para. É o cardápio. Não, mas Os caras não aceitam a verdade. Eu vou abrir outra enquete aqui, Felipe ó. Luiz é Fernando Diniz, não. Eu pô. falei do André e João Gomes. Você já até sabe da próxima. Arrascaeta ou John Ares hoje? Não, é que eu respondo, isso não. aí, viu? ó. Foi Não, motivo agora lá. aí, ó. Você lembra Essa que aí foi vai parar, resenha? vai parar a rede Pelo amor social. de Você Deus. quer que eu responda Vai essa aí? parar Você a quer que eu rede social. responda resenha ou lá no deixar os Retiro, pessoal- Eu posso responder essa aí? Não, deixa o pessoal de casa responder, que essa aí eu não Não, quero. essa aqui vai pra até pro Rios do Instagram. Até porque não são da mesma posição, certo? Pelo contrário, você vai botar o Arrascaeta na ponta, eu sou o Arias. Você vai botar o Arias no meio, eu sou o Arrasca, pô. Pelo amor de Deus. Mas vou ser sincero pra você, eu ponho o até ele na Fluminense ponta que ele tentou joga o mais Arias claro. no meio com a falta do Aí, Ganso. Luciano. Tentou. Tentou, não deu nada. Que isso, porque rapaz? ele não é meia de armação. Que isso, rapaz? Fla-Flu, Você não viu o jogo, não? Você Fla-Flu tá ele vendo o jogou, ué. Ele jogou no meio, só deu Flamengo. Ah, não, mas não tem nem comparação essa parada. Certo? Essa Agora, aí. o Gulu, você quer o Arias pra ponta? Agora, pode mandar, meu irmão. Pô, imagina o Rascaeta botando, aquele homem correndo aqui. Mas o Arrascaeta, por exemplo, ano passado não conseguiu jogar. Não, ele passou Esse o ano ano ele tá todo. demorando Hoje, também. agora ele Tá demorando mas como? O cara tá, cirurgia- Esse ano não, o cara tá com agora. 5 gols, cara. Chegou agora, jogando agora. O cara tá de já meio. começou em janeiro, irmão. O cara tá meio, Então, mas ele meio veio da armador, cirurgia, cara. né? Ele veio da cirurgia. O cara meio armador já tá com Aí 5 fizeram gols. pô. todo o tratamento correto dessa vez, né? Agora sim, você falou É, tudo. deu tempo de fazer o tratamento correto para ele voltar em alto nível. Ele tem jogado em alto nível. E quando nas tem últimas pra poupar, partidas. ele tá tirando ele, tá colocando ele em John jogos. Arias é um tanque, né, cara? Eu Você- queria os dois. Aquele Eu, jogo, o jogo do Fluminense queria os contra o dois. Vasco, ele botava a bola na Cara, frente é assim, incrível, cara. parecia Ele- que ele tava 10 léguas da frente do jogador do Vasco. Ele cara. esconde a bola, os caras tentam trombar com ele e ele Não, corre eu tô- maneirinho. o jeitinho Agora eu tô dele. olhando a Rascaeta com aquela 10 lá, meu irmão. Ah, Vou vocês já lançar são umas sem 3 pensão, camisas com O ruim cara. aquela. que É. eles não são aqui, não Não, divide, cara. cara. Eu Quem sabe falei, o Alisson Você tá quer jogando ver? melhor. Tá Você no quer melhor- pegar o cara no clubismo? Pergunta pra ele, Coutinho ou Arrascaeta? Eu quero ver o que ele vai falar. Não, mas aí Hoje? também- O quê? O quê? Mas aí também não serve. Carreira? Hoje, Não, não. carreira, carreira é outra Carreira coisa. é Como Não, hoje. hoje não. Não, Falando hoje- carreira, não. jogador. Ah, jogador. Carreira sim. Mas eu não Coutinho quero. teve um momento melhor, né? Mas vou ser Com sincero, certeza. tô nem preocupado Qual com que saiu da carreira, América não. do Tô Sul pra preocupado jogar? com o Flamengo. Momento, né? No momento. Não, mas o momento hoje, do Ares ou Arrascaeta? Arrascaeta.
Então, no meio pra jogar com a 10... esquece negócio de ali, posição, os dois completos, esse Não, jogador. eu já Não, fico com hoje quem o já tá dando Arrascaeta certo. tá né? jogando mais que o Ares, cara. Eu já fico com quem tá dando certo. Hoje. Que isso, não fala um negócio desse não. Vamos pegar o corte dos últimos 5 jogos. Isso aí Eu vou levantar isso aí vai daqui. dar polêmica Então, no Instagram, isso aí, Ares ou... É o que eu Arrascaeta. falei aqui. O Arias, se ele tem um meia igual a Arrascaeta pra servir ele ia jogar muita bola. Mas ele não tem no Fluminense um meia que sirva ele com qualidade. Então, ele é a piscina da favela, né? O Ganso, rapaz, é? Como que não Cara, tem? não, mas Ganso- assim, Ganso tá quase o time morto, do Flamengo hoje, se você deixar o Flamengo com a bola, igual eu liguei o jogo Flamengo e Corinthians. Aí o Flamengo já fez o gol de cara. Quando eu olhei o jogo assim, eu vi o jeito que tá o jogo, eu falei, o Corinthians vai tomar a sua cara. Porque você não pode deixar o Flamengo jogar solto daquele jeito, cara. E foi pouco, tá? Entendeu? Foi pouco. É igual aquele Aqui. time de 2019. Se você Foi botasse o pouco. Ribamar Pouco, lá, o cara fazia gol naquele time. Polêmica. Pênalti na Rascaeta ou não foi? Não, pra mim não. Ali? Foi, Não. Contra o Corinthians. Aquele pênalti foi escandaloso. Contra o Corinthians. Que isso, pegou o pé dele. pô. Todo Pegou, respeito, né? Eu costumo dizer que pênalti não pode ser qualquer toquezinho, certo? Ali foi um toque. Às vezes, se estivesse fora da área, o cara daria falta, a gente nem entraria em questionamento. Mas ele caiu 5 Mas- minutos depois. Não, mas, Mas dentro da mas área ele já eu sabia também que ia não, ser eu- pênalti, porque pegou, pô. Eu Não, falei, não eu foi. falei que não foi. Intensidade, Pra mim não intensidade. foi, isso aí. Você viu o lance do John Ares com o Intensidade. Botafogo lá, o jogador. Pra mim foi pênalti, mas Não, o juiz pra mim- falou pra mim já que não ele foi. forçou. Aí, como Pra que mim já- também não foi, não. Contra o contra o Vitória, Botafogo? pra mim Pra foi. mim não foi, não. Que isso, irmão? Contra o Vitória, eu já achei que foi. Um puxão, né, na Puxão camisa. Ah, no Arrascaeta foi pênalti, pô. Esse Ele parou na o lance jogada. do interpretativo é muito complicado, cara. É isso que eu acho que atrapalha um pouquinho, porque não tem uma regra definida. Cada um apita de um Isso, jeito. cada um... meu, Ah, O mas lance tem um- do mas tem um Fortaleza zagueiro também, muito né? também. Foi vergonhoso que lá. gol, O gol lá que não deram, né? gol. Dali Nossa, foi- cara, que a bola Ali lá. foi não precisa nem sacanagem. de VAR pra olhar aquilo. O cara ficou 8 Pô, minutos, não 8 vai, não dá o minutos, gol. Não dá dá o o gol gol. ainda, cara. Que é o pior. O pior foi não dar o gol. Foi, os 8 minutos a gente até releva, mas não Agora, deu o não gol. deu gol, cara. Futebol brasileiro tá se queimando esse negócio do VAR, né, cara? Tá estragando. Ontem o Daronco tava pitando o jogo do Vasco. É uma tristeza você ver o Daronco pitando o jogo do seu time, cara. Meu Daronco é Deus pra do acabar, céu, né? cara. Não, eu tô muito ruim. A arbitragem no Brasil é muito fraca. Muito fraca, né, Muito cara? fraca. A gente vê erros lá na Europa também. Eu que gosto de ver uns jogos. Mas acho até principalmente no menos ainda, né? espanhol. Ah, não, é bem menos. Bem menos. Aqui No tá, Brasil aqui tá escancarado. Tá escancarado, cara. E tem muita aí acaba perdendo a plateia, né, do jogo. A pessoa quer ver um jogo, ver aquilo ali. Yeah. Se eu sou torcedor do Fortaleza, irmão. Rapaz, eu nem sei o que eu faria, cara. Porque eu já tricolor. Já acho que o lance do Vitória lá, no jogo do Vitória, foi pênalti no John Ares. Do Botafogo também acho, foi roubado o jogo do Botafogo. Entendeu? Os tricolores vão concordar comigo aí. Mas Só os tricolor. Mas aí é complicado. Outro assunto também que tá gerando muito é sobre apostas, né? O Bruno Henrique nesse envolvimento, né? O que você acha sobre isso aí, Ney? Seu comentário. Isso aí é. Eu vou ser sincero. Se ele fez isso aí, ele é muito burro. Pelo amor de Deus, o cara quer um negócio pra R$1.000, o cara acabou de renovar. Tava vendo no esporte ontem. O cara renovou o contrato dele aí, cara. Não sei quantos, 2 milhões. Pro cara chegar e fazer uma aposta de R$1.000. O cara é burro. É Entendeu? O cara não pode fazer um negócio desse não, cara. E vou Também falar pra concordo. vocês, tem que ser banido do futebol, cara. Isso aí tá por fora. Você acha que vai ser banido? Acho que não. Eu acho que vai ano que vem. Na hora que acabar o contrato dele, vai ser banido. Já vai encerrar a carreira. Porque o cara é muito Paquetá burro. tá até hoje. É. Então, mas o cara também tem que colocar na cabeça, pô, 33, já sabe que é errado, né? A gente não pode, essa parada aí eu discordo totalmente, esse negócio de safadeza, não gosto. Mas, poxa, o cara com 33 anos, já tá no final da carreira dele, renovou o contrato dele, vai ganhar um dinheirinho a mais. O cara vai lá e faz um negócio desse aí. O cara é burro, cara. Um dinheiro que o cara ganha, né, cara? Entendeu, cara? Aí, porque é família. Pô, isso, dá o né? dinheiro pro É, cara. não, né? dá dinheiro, não então vai dá fazer nem R$1.000 falta, dinheiro rapaz. pro Não cara. vai fazer nem falta. Será que o cara tá precisando? Dá lá os 1.000 pro cara, poxa. Aí vai lá e faz levar cartão, isso aí tá por fora. Você viu que o irmão dele que tá envolvido é o melhor, tipo assim, considerado o maior jogador de futebol amador de BH, cara. De várzea, né? É, o cara joga pra caramba lá. E o cara vai ganhando dinheirinho aí, fica apertando essa no Fantástico. Eu acho que ele não vai escapar, Pelo cara. amor de Deus, né? Eu Isso acho aí que- nossa, aí foi, ó.
O tiro no pé, tá? E os lances dele também, que, né, tá em juízo aí, são lances que parece mesmo que ele fez de propósito, né, cara? Ele chamou o cartão vermelho com aquele do Santos lá. Depois ele foi em cima do juiz ainda. É, o cara tava chamando, dá pra ver quando... Tá forçando, né? E você, como é flamenguista, o que você acha sobre o seu jogador aí? Envolvido nessa polêmica aí. Falar da parte fora futebol, eu nunca gostei, na verdade, que a pessoal do jogador. Mas se caso ele fez, eu vou usar o termo dele falando de outra maneira. Foi uma falta de inteligência muito grande. Né? Porque não tem necessidade de fazer. Oxe. Um jogador super reconhecido hoje, né, cara? No Brasil, um dos jogadores que os torcedores do Flamengo mais gostam. Inclusive, uma vez nós fizemos essa enquete lá na barbearia lá sobre Gabigol ou Bruno Henrique. E aí? A maioria, todo mundo é fã do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele quando ele teve bem, Mas aquele ele foi Naquele 2019. É. Certo. 2019, outra coisa, mas apesar que o Bruno Henrique jogou muita bola em 2019. O trio lá. Ele sempre foi alto nível. O Bruno Henrique, quando ele não estava em alto nível, ele não estava bem fisicamente, com algum problema. Mas ele, bem fisicamente, ele sempre foi alto nível, ao contrário do Gabigol, que foi alto nível mesmo em 2019. Depois ele veio Só né? Só caindo. E a gente não vai falar da Liberta, não. A Liberta tá osso, hein? Eu vou ter que sair do estúdio? É que o Fluminense não tá esse ano, não tem nem graça. Eu e o Pará já vou ter que sair, Tem que sair desse assunto aí. Sul-Americana. O Vasco tá no quê? Sul-Americano. Aí, Vasco viu? Sul-Americano. Sul-Americana. Como que tá o grupo do Vasco, tá? Tá empatado. O Lanús e o Vasco. A mesma quantidade de pontos. Aí agora o Vasco empatou com o Lanús dentro de casa. Agora vai jogar com o Lanús na Argentina. Tem 2 jogos fora. Contra o Lanús e o Porto Cabejo lá, que é um time semi-amador, que assim, não tem nem condição de estar lá. E depois fecha um jogo em São Januário. Você acha que o Vasco chega até onde nisso aí, na Sul-Americana? Cara, o Vasco tá priorizando um pouquinho a Sul-Americana, né? Mas se jogar com a vontade que jogou de ontem, vai perder pra todo mundo agora na próxima fase. Você viu que o Felipe deu entrevista? Absurdo. O quê? Que isso, sem sabedoria Ele nenhuma. desvalorizou um patrimônio isso, do cara? Vasco assim, de uma forma... Que isso. Tem um zagueiro no Vasco Compasso. chamado... Capasso. É capaz, é. Um zagueiro chama Capasso. O cara foi contratado em 2023 no Vasco. Começou a jogar, daqui a pouco saiu, tava mal, machucou, foi emprestado. Jogou ano passado no Olímpia. Foi campeão com o Olímpia. Voltou pro Vasco esse ano. Aí os caras queriam negociar, ele não queria sair. Aí o Vasco não quer aproveitar o cara tá afastado. Aí ontem um jornalista, depois disso tudo de tempo que o Vasco já falou várias vezes que o cara não vai ser aproveitado, o jornalista foi perguntar pro Felipe sobre o Capasso. Por que ele não tá sendo aproveitado? O Felipe rasgou o verbo. Falou assim, ó, se você gosta do Capasso, o problema é seu. Mais ou menos assim. Falou? Falou. Você gosta, eu não gosto. O Capasso, se ele fosse tão bom zagueiro, grande zagueiro que você tá achando que ele tava jogando no Vasco, ele não tinha saído. Na imprensa. Nossa. Saiu esse corte em todo lugar. Parece mais uma coisa pessoal do que analisar o futebol do cara. Você não pode falar isso de um jogador pra imprensa. Você desvaloriza o próprio ativo do clube. Tem que brindar, não. O cara não quer sair. O cara tá sentado em cima do contrato, o Vasco tá tentando negociar, ele não quer sair pra receber até o final. Aí o problema é de quem fez o contrato. Se foi feito de forma errada. Agora você não pode fazer isso com o cara. É um absurdo. Quanto a pessoa do cara. Aí o Felipe pisou na bola. Acho que se conversar assim, né, dentro do clube mesmo, acho que seria melhor, né? Se o cara chegar na entrevista, chegar a lançar uma dessa aí, por mais que o cara seja ruim, né, cara? Ou, né? Eu não sei nem o Léo Pelé era ruim, ninguém fez isso, cara. É, pior que verdade. O Léo Pelé, que faz, né? Ele leva uma crise que não tem necessidade. É isso aí. Né? O time já tá tentando se solucionar, lutando contra vários problemas. Você vai arrumar mais um. Né? E arrumou, porque tá O sendo falado aí. e os outros jogadores, como é que fica? Vai ficar assim, poxa, se ele falou do cara, imagina, né? Se eu der uma falha aqui, vai falar da minha pessoa também. Então, mas o que você espera do Vasco esse ano? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano. O que você espera de cada um? Porque todos não tem como, né, cara? É verdade. Não, assim, é porque Não, assim, a colocação da a gente vai falar, chegar na semi, né? é porque a gente vai falar com as pessoas, todo mundo assim, começa o Campeonato Brasileiro, todo mundo fala assim, vai cair. É. Mas assim, não é nem porque as pessoas às vezes estão na maldade, é porque já tem esse histórico tão grande nos últimos anos, que as pessoas acham que é assim, às vezes não acompanham o time. Eu já vi time do Vasco mais ruim mesmo. Esse time do Vasco não é essa porcaria que estão pintando. Esse time do Vasco é um time para meio de tabela. Tem bons valores, o lateral esquerdo eu acho muito bom. Então, O goleiro é muito bom. Verratti. O Verratti, para mim,
é um dos grandes centroavantes que tem hoje no Brasil, porque ele faz uns gols que não é qualquer centroavante que faria. É verdade. Ele é bom. no alto, de cada 10 Ele bolas, ele busca ganha lá 9. atrás. Não, e tá Chega fora a ser da até área, tá melhor que o fazendo gol de Pedro. cabeça. Chega até a ser melhor que E o esse Pedro. rapaz que chegou no Quê? Vasco português lá, o Ah, não Bruno fala um negócio Moreira desse, lá, não. é bom jogador. O Vasco acertou Eu legal. acho que uma coisa que ia ajudar muito o Vasco se acontecesse era o Coutinho estar bem. Porque jogador do nível do Coutinho ali no meio, mesmo que o restante em volta não seja de qualidade, já dá um diferencial. Mas ele não acha no ninguém time. pra tabelar. Ele dá a bola no cara, o cara Então, não mas pensa. se ele estiver bem, pelo menos ele vai achar o centroavante. assim, né? é porque o Vasco não tá projetado pra jogar pra frente. Talvez no Fernando Diniz ele potencialize o futebol do Felipe Coutinho, que ele é um cara que tem um futebol mais E ofensivo. o Diniz tem esse negócio de recuperar jogador, né? Mas sabe o que é o negócio? O Vasco, você vê na base, é 5-1, 5-2, só ganha assim. Porque não vai na base, cara. Olha. O Vasco ganhou do Flamengo 3 Ô, vezes. gente, no tem que ir na Sub-17 base. semana. Às vezes não tem É. aquele ali, não tem mas dá uma olhadinha lá dá uma peneirada na base lá pra ver se tem um meio campo Não é legal possível que ali. não tem um, né, Tem, poxa. Entendeu? Mas aí não, quer ficar insistindo. Aí vai lá, vou pegar um jogador de fora do pegar país, ruim, vou né? Você vai pagar. gastar pra pegar um Entendeu? jogador de um nível baixo, trabalhe com a base. Os né? dois zagueiros Poxa, do Vasco da pega base da lá, eles são Aí o quê? melhores Pega um da base ali? Eu posso pelo menos entrar nos jogos. Os caras Então, não pega entram. um da base ali, leva pro time profissional. E se o moleque destrói ali? Vai, cata o moleque, que gosta já tá numa situação financeira meio ruim. Pega o moleque daquele ali na base ali, me vende. Pô, meu irmão, já vai entrar um dinheiro pro caixa. Aí você consegue trazer outro jogador mais com Vai valorizar Entendeu? o que você falou, o ativo do clube. O que o clube tem, a base. Isso é do clube. E o Vasco precisa usar a base pra Então, vender e jogador. tem uma base boa. A base é boa, só As 5. bases do Rio de Janeiro, acho que todas A de Xerém é são melhor, acho. boas. Nossa, Tem a do os Fluminense. produtos. Lança mais, Xerém é a que lança O mais. Fluminense ele É, faz pô. jogador pra jogar no Flamengo depois, né? Esse que é- Então, na verdade, o Flamengo tem duas bases, né? Sai Rio e Xerém. Na verdade, os meninos jogam lá só pra fazer uma ponte, né? Só uma ponte, né, cara? Então, mas você não falou qual a sua expectativa. A expectativa meio tabela? minha, Vasco é meio de tabela. Sul-Americana, assim, eu acho que o Vasco vai classificar. Aí é mata-mata, cara, é mais difícil. Por exemplo, ninguém tinha expectativa do Vasco na Copa do Brasil chegar na semifinal no passado. Chegou, né? É, e por detalhe, e por não. pouco não Por vai. detalhe, vocês não viram vice, né? Vai? Ah. Por detalhe. Não, mas pelo menos ia dar. Acho que ia virar vice também, mas pelo menos ia dar mais trabalho do que o Atlético Mineiro, Com né? Porque certeza. o Atlético Porque Mineiro é fazer clássico aquilo na também, final né, lá. É uma vergonha que o Atlético fez com o Flamengo. Vergonha. Assim, o time não conseguia passar no meio de campo. Mas. Eu concordo com você em relação ao Vasco. Que eu boto muita pilha nos colegas vascaínos, mas eu sempre falo, quando a gente fala sério, pro futebol do Rio, não é bom que caia nenhum dos 4. Pelo contrário, seria bom verdade. se o Volta Redonda conseguisse se ajeitar e ficar na segunda. Porque você vê o tantão de time de São Paulo que tem na primeira e na segunda, né? Então seria bom pro futebol do Rio. Seria bom. Também Só, concordo. que Fluminense continuasse estruturado, porque ele veio dando uma queda depois do título da Libertadores, que ele continuasse estruturado, que o Botafogo, com esse investimento, continuasse também grande, porque aturar também a imprensa paulista É. direto também é osso, né? Eu lembro quando os times São do muito Rio só chatos também, levava piaba, era ruim demais, cara. Aí você não consegue nem consumir nada de jornalismo esportivo, Não. porque os caras só esculhambam o time do Rio, cara. Então Sabe? isso mudou dos anos pra cá, até Você vê na porque Libertadores, né, os ganhadores três, do Rio. É. três outros. Flamengo, Botafogo, Fluminense. Fluminense, Botafogo. Esse ano é o Vasco, né? É, tá faltando o Vasco, né, mano? Tá ficando feio a situação. Isso aí, assim, faz até o torcedor do Vasco ficar mais irritado. Irritado. Mas aí, pô, não tem como você virar pro torcedor do Vasco e falar assim, você tem que ter paciência. Já tem, Pô, já, o cara já já tem esgotou, né? paciência Já há 25 anos, pô, entendeu? Assim, não dá pra ter mais E um vídeo que eu vejo paciência. muito nas redes sociais, TikTok, Instagram, é o pessoal enumerando os maiores do Rio. Né? Flamengo não tem como, vai ser o primeiro mesmo, né? Infelizmente. Mas hoje, na sua opinião, Ninho, qual que é a sequência do Rio de Janeiro? De história, tudo. Deixa eu falar essa Vamos, primeira. fala. Deixa eu falar essa primeira. Vai dar Vamos lá, polêmica. então. Não, Essa vai dar polêmica, essa é boa. Essa eu gosto. Era Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Era. Depois do título do Fluminense da Libertadores, pra mim, o segundo maior do Rio é o Fluminense. Pode que? Time. Por isso você faz o programa Sim. com ele, né? Aí. O Vasco, sabe por quê? Porque o Vasco, cara, é o maior rival do Flamengo, independente de qualquer coisa. Certo? Qual time que eu não quero perder? Eu não quero perder pro Vasco. De jeito nenhum. Mas o Vasco, ele vem muitos anos num declínio.
Então não tem como eu colocar o Vasco, sendo que o Fluminense, há 12, 13 anos atrás, foi bicampeão, né, brasileiro, na época da Parmalat lá. Aí depois foi campeão da Copa do Brasil. Aí agora é campeão da Libertadores e da Recopa, né? E da Recopa. O Vasco, nesse recorte, ganhou só a Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil e 2 Carioca. Então, e Carioca, na verdade, cara, a gente zoa um ou outro aqui com o Campeonato Carioca, mas não vale nada, né? Eu adoro. Eu adoro Carioca. Pra você, eu torço pra acabar. Porque não traz um valor pro clube. Não tem qualidade. Pô, você ganhar 5 Carioca, é melhor você ganhar uma Copa do Brasil, cara. Eu quero ganhar o Carioca levantando taça, pra mim tá bom. E você, na sua sequência aí? Eu coloco Fluminense e Botafogo junto. Fluminense e Botafogo junto e o Vasco por último. Vasco por último. E você, Luciano? É que vocês estão falando de momento. Não, Sininho. Ó, o Sininho. Ó, já se considera Fim de papo. E aí, só pra terminar agora, vai. Não, hoje o momento do Vasco, hoje o Vasco é a 4ª força do futebol do Rio. E o terceiro ali? Eu acho que, assim, porque o Botafogo é o recém-campeão da Libertadores, então eu acho que o Botafogo tá um pouquinho acima do Fluminense ainda hoje. O momento agora, né, que você quer dizer, né? Tá melhor então. Mas eu peguei um recorte de, por exemplo, 15 anos, né? Vamos pra Até pra dar uma moral também pro final. Mas ninguém falou do maior artilheiro. Qual que é o maior centroavante do Brasil pra você, Toza? Pra mim, sem de dúvida, novo? Ronaldo Fenômeno. Achei que você estava falando do Pedro. Não, pra gente acabar. Pra mim, Ronaldo Fenômeno. Que eu vi. Maior da história? Não, Ronaldo que eu vi. Você viu? Ronaldo Fenômeno. Ronaldo também. Eu sou muito fã do Romário, mas Ronaldo Fenômeno. Eu também fico com o Ronaldo, cara. Pra mim, Ronaldo. Vamos ter unanimidade? Não? Primeira vez todo mundo concordando. Faz a consideração aí. É isso aí, galera. Isso aí, galera. Tá acabando Conexão Esportiva aqui no Conexão Cast. Foi muito bom ter vocês aí. É vascaíno, mas é gente boa. Existe vascaíno, gente boa. Então, galera, foi muito bom estar aqui com vocês. Falou, obrigadão mesmo. Então, agradecer aí a oportunidade de estar aí no programa aí. Desculpa as besteiras que a gente fala, mas é natural, mexe com a paixão, a emoção do torcedor, mas agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E aí, agradecer todo o seu convite aí, Fara. E estou muito feliz pelo convite aí. Tava na correria lá no serviço lá, mas só que eu falei assim, não posso deixar meu irmão na mão. E vim aqui para dar essa moral aí. Gente, obrigado aí para todo mundo que assistiu, que tá seguindo, compartilhando. E obrigado e até a próxima. E na próxima, bem provável, não é certo, mas bem provável que nós vamos estar aqui com o Matheus da Flá Barra Mansa. Era para estar hoje, por alguns detalhes aí não pôde estar, né? Na próxima aí, vamos estar com o Matheus aí, Flá Barra Mansa, essa aí para os flamenguistas ficar ligados, a excursão, aí, Maraca. Valeu, galera, tamo junto. Valeu, tamo junto.